Вечер свет, мы начинаем нашу игру. Улицы озарены яркими красками. Музыка в ушах пляшет, как веснушчат и Muito bem, vamos iniciar então o nosso treinamento voltado para mesas proprietárias. Esse treinamento, esse módulo, faz parte de um treinamento maior meu que estou trabalhando já há bastante tempo. E vou deixar registrado então que no mês de maio de 2024 nós tivemos uma tragédia aqui no Rio Grande do Sul, no meu estado. É uma coisa sem precedentes, que é a questão das enchentes. Choveu muito em todo o estado e algo que a gente não imaginava que fosse acontecer, já acontecia algumas vezes, enchentes, né? Só que várias cidades foram destruídas. Então eu estou relatando isso para daqui a alguns anos, quando eu olhar essas aulas, olhar esses vídeos, eu vou me lembrar disso, mostrar para meus filhos. Talvez daqui a muitos anos, né, tenho esse registro feito. E juntando uma coisa com a outra, é um momento de mobilização de governo, de população principalmente, de amor ao próximo e ajuda, porque o estrago foi tão grande, tantas pessoas perderam absolutamente tudo. Nós estamos falando de 380 municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados. Desde os mais pertos aqui, o norte, como Espumoso, e descendo o Rio Grande pela região da Serra, região central. E agora, já depois de alguns dias desses temporais, está iniciando uma outra onda de temporais na região sul do estado. Então a gente não sabe quando isso vai ter fim e que fim que vai ter. E então eu tive essa ideia de promover esse treinamento com o valor arrecadado totalmente destinado para as famílias. E então eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que aceitaram o meu convite, que confiaram no meu trabalho e principalmente pela ajuda que vocês estão dando. Independente de valor, eu coloquei um valor lá inicial simbólico, né? Quem quis e pôde doar mais, doou mais. Então, fiquei muito feliz, pois foi muito além do que eu imaginava. E então, inclusive, eu iria só disponibilizar as aulas que eu já tinha gravado. Mas diante dos contatos que eu tive, das perguntas, dos questionamentos, as conversas que eu já tive com vocês, com alguns, eu pensei, não, eu vou fazer algo mais específico, mais personalizado, maior do que eu imaginava, tá? Então vamos lá. O que eu criei para esse treinamento? Vamos orientar aqui. Nós vamos separar, primeiramente, o que são mesas proprietárias, a história das mesas proprietárias no Brasil. Vou falar brevemente sobre as mesas internacionais, não é o nosso foco. Vou mostrar para vocês quais são as principais mesas que temos no Brasil, as principais vantagens de operar em mesa proprietária, desvantagens que são muitas, e como que nós podemos nos utilizar a favor, utilizar a força da mesa proprietária, o que ela tem a nos oferecer e como a gente vai utilizar isso a nosso favor. Então nós vamos falar muito sobre o cenário, uma estratégia muito bem definida de gestão de risco. Eu vou tratar com vocês sobre como cumprir esse gerenciamento de risco, que talvez seja o mais difícil disso tudo. E quase que sem importância, eu vou falar sobre o meu operacional que eu desenvolvi para a mesa proprietária. Por que o operacional não tem tanto peso, tanta importância?
porque você pode aplicar o teu próprio operacional que você já tem, você já criou, operando aquilo que você já acredita, aquilo que você conhece, que você domina. Porque a parte técnica nós temos que dominar perfeitamente. Nós precisamos dominar o gerenciamento. E aí nós vamos ter que dominar o autocontrole para executar esse conjunto de informações. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a história das mesas no Brasil. Pelo menos a parte que eu sei. Quando eu ouvi falar a primeira vez em mesa proprietária, agora que eu percebi que desse cenário que eu montei faltou uma, que é das antigas, que se chama Euroinvest. Mas vamos lá, pelo início. Quando eu ouvi falar a primeira vez sobre mesa proprietária, quase ninguém sabia como é que era. A gente lia os regulamentos, não entendia bem, eram meio dúbios, meio um pouco de incerteza. Mas as duas principais mesas eram Axia e Euroinvest. Tá? Existia uma outra também, que na verdade não era bem uma mesa, era um curso disfarçado de mesa, se chamava Atom. Ainda existe. Mas a Axia e a Star a Axia e a Euro, então elas eram as opções que nós tínhamos. Como é que funcionam as mesas proprietárias? O que são as mesas proprietárias? Então, pessoal, para vocês entenderem o que são as mesas proprietárias, podemos pensar como fundos, tá? Como são empresas que possuem um determinado capital e estão procurando operadores para trabalhar esse capital a seu favor, produzindo lucro, algumas vezes produzindo prejuízo. O objetivo da mesa é que ele produza lucro, tá? Então, digamos que eu tenho lá um capital lá de, sei lá, 10 milhões de reais e eu vou disponibilizar e quero procurar traders para operarem esse capital. Eu não tenho como só dizer trader vem aqui e opere, tá? Num cenário normal, eu acredito que isso aconteceria e acredito que isso acontece quando alguém que possui um bom capital, tanto uma empresa, uma pessoa física que possui um bom capital e conhece um trader bom, de confiança, que traz resultados, vai lá e faz essa oferta para ele. Olha, João, vem aqui e opera para mim, tá? Eu vou disponibilizar tanto de capital para ti, tu opera, eu vou te pagar um salário e o lucro, o percentual do lucro eu posso te pagar. As mesas proprietárias, elas criaram um comércio, tá? Então eles oferecem, primeiramente, o primeiro passo para o trader que está interessado em operar aqui na mesa é ele comprar uma prova. Esse trader vai lá, escolhe uma das empresas, compra um dos planos, cada plano vai ter os seus objetivos, tá? Métricas de ganho, métricas de perda. Alguns não têm perda diária, outros planos vão ter perdas diárias. Cada plano vai determinar uma quantidade X de contratos. Algumas mesas oferecem contratos somente para dólar, planos somente para índice. Algumas mesas oferecem planos para ações, mas todas elas oferecem planos somente para o intraday. Então nós queremos operações somente durante o nosso horário de pregão do dia. Então a tua operação precisa iniciar com o mercado operando a partir das 9, 9 e 5. E se o mercado fecha, por exemplo, às 18 horas, as tuas operações têm que encerrar em torno das 17h30, tá? Dependendo do horário, se está no horário de verão, o mercado vai hoje até às 18h30, então tu teria que fechar as operações até às 18. Então criou um comércio muito grande. Quando eu ouvi falar a primeira vez sobre mesa proprietária, nós conhecíamos apenas a Axia e a Euro. Tá? Inclusive eu acabei esquecendo de colocar a Euro aqui nessa imagem que eu criei para vocês. Tá? A Euro é uma empresa que existe, a Euroinvest, existe, está firme no mercado. E a proposta dessas empresas era isso, trazer as pessoas, operarem o capital através de uma prova. Só que o que a gente percebeu com o passar do tempo? Que muitos traders vêm operar na mesa proprietária e reprovam nessa prova. E as mesas perceberam isso no primeiro de cara.
né? Inclusive, elas devem conhecer o sistema americano de venda de planos de mesa, porque existe mesa proprietária em outros lugares. E aqui chegava informação para nós, olha, as mesas americanas são totalmente diferentes, é outro sistema e tal. Não, não tem nada de outro sistema. É tudo muito parecido. Cada um tem as suas regras e pronto. Então, pessoal, o que, que eles focam? Hoje, a mesa proprietária tem focado muito, ou pelo menos até então, tem focado muito em vender a prova, tá? É o primeiro método que eles têm para ganhar dinheiro. Não é necessariamente tendo traders para operar o seu capital. Por que eu estou falando isso? Eu vou voltar aqui do início, tá? O início. O início era a Axia Invest. A Axia, um dos donos da Axia, esse moço aqui no banner verde, o Antônio Marcos Samad Júnior, é um dos sócios. A Axia fazia o seguinte: tu tem uma prova, eu vou dar um exemplo. Um plano lá de meta de R$ 1.600 de ganho, você podia perder no máximo 1.200 e você tinha tantos dias para bater aquela meta, tinha tantos contratos. Se você passasse, você iria para a mesa, então você iria operar o capital deles e iria ficar com um lucro. Qual era a proposta da Axia? Olha que interessante. Eu passei na prova, beleza? A Axia não tinha, se eu não me engano, era 2 pregões, tá? Era 2 pregões. Então, se tu fizesse a meta em 2 dias, tu já estava aprovado. Não tinha limite de perda diário. Então, ou seja, se você tinha um limite total de perda lá de R$ 1.500, R$ 2.000, e se tu fizesse uma operação e já perdesse esse valor, você já estava eliminado da prova. Então, você já podia entrar no site, já podia comprar outra prova e eles já te liberavam outro plano para você tentar novamente. Então, algo comum para as mesas sempre foi liberar uma quantidade de contratos grande em relação ao capital. Isso faz com que o trader se interesse por isso. Né? A gente olha, nossa, eu vou pagar aqui, sei lá, R$ 800 numa prova para mim poder operar com 10 contratos no dólar. Né? Hoje, para mim operar 10 contratos no dólar, eu preciso ter R$ 1.500 alocado na corretora. Então eu pago um valor menor na prova com a ilusão de que eu vou operar 10 contratos. Só que eu não tenho espaço, pessoal. Eu não tenho espaço para mim trabalhar com 10 contratos com R$ 1.600. Porque eu não posso fazer a gestão de perda de um dia ou de 5 minutos, porque eu posso, com 10 contratos, se eu fizer uma venda, uma compra no dólar, com 16 pontos eu já perdi os 1.600. Vocês percebem como isso é problemático? Essa era a proposta da Axia. E aí o mais louco, quando você passa na Axia, ela manda uma mensagem para ti dizendo assim, ó, parabéns, bem-vindo ao time, você agora faz parte aqui da nossa família, você é maravilhoso e você vai agora operar o meu capital. Só que eles não disponibilizam o dinheiro para te operar. Eles fazem novamente as mesmas métricas e te colocam operar simulador remunerado, que eles chamam. Você opera no simulador. Você não opera dinheiro de verdade. Quando você opera no simulador remunerado e a Axia faz um contrato contigo de que por 6 meses você vai operar no simulador remunerado e o lucro que tu fizer no simulador eles vão te pagar em dinheiro, mesmo sendo simulador, 100% do que você ganhar. Então não tem sentido nisso. Como assim? Você paga para entrar, você vai operar 6 meses em simulador e eles vão te pagar 100% desse capital? Tem uma coisa errada. Por que eles fazem essa proposta? Porque eles perceberam ao longo dos anos que 95% dos traders vai reprovar ou na prova ou no primeiro, segundo, terceiro mês do simulador vai quebrar a conta. E se você comprou esse treinamento e você já opera por mesa proprietária, você já sabe disso tudo que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu estou contando para você zero novidade. Porque se você fosse um trader bem sucedido na mesa proprietária,
você não tivesse dúvidas sobre se vale a pena entrar numa mesa ou não, você já estaria em outra fase, que não seria aqui no treinamento. Então eu sei com quem eu estou conversando. Eu estou conversando aqui com dois públicos. O primeiro é o que quer conhecer a mesa proprietária, não conhece nada. O segundo público que está aqui presente assistindo a aula já conhece as mesas proprietárias e quer entender como melhorar o desempenho, como passar na prova e como se manter dentro de uma mesa. E se 95% dos traders ou reprova ou quebra em seguida a sua conta, possivelmente, se você já conhece a mesa proprietária, você está me ouvindo, você já cometeu alguma dessas falhas. Não necessariamente uma falha, mas você tentou. E quando eu digo para ti que 95% dos traders ou reprova ou vai quebrar a conta em seguida, isso mostra para ti que o problema não é você. Que nós estamos falando de algo comum. Mas então, o que nós vamos fazer, Pazini, nesse sentido? Nós precisamos ajustar um plano dentro de uma realidade que as mesas não estão preparadas. Pelo menos não as mesas que contam com o nosso fracasso. Então a Axia, que hoje já é outra empresa, a Stardesk, o Samad fez uma historinha que ele saiu da Axia, deu adeus e foi para uma nova empresa com um site idêntico, com os planos idênticos, e ele conta para nós que ele saiu da empresa. Passado alguns dias ele diz, não, eu pensei melhor, eu voltei. Ele nunca saiu, na verdade, pessoal. Então ele só está ampliando o negócio dele. Possivelmente vai fazer uma fusão com a Axia, possivelmente ele está vendendo a Axia para a TC, né, Traders Club. Alguma coisa assim. Tá? Tá aqui, ó, no banner inicial dele. Opere com o nosso capital e receba 100% dos ganhos. Tá? Resultado líquido das operações nos 6 primeiros meses. Condição especial de lançamento. Lançamento do que, cara? Esse termo existe. Eu conheço a Axia fazem 4 anos. E é a mesma coisa, eu não sei o que lançamento que ele está falando aqui. E aí o que acontece? Então nós tínhamos a Axia, nós tínhamos a Euro concorrendo. E eu lembro do regulamento da Euro que de 4 anos atrás, que dizia o seguinte: se o trader quebrasse a conta, tivesse um prejuízo lá de R$1.000, ele precisaria reembolsar a Euro os R$1.000 que ele havia perdido. Tá? Então, só para vocês entenderem a história um pouco de como é que era a questão das mesas proprietárias no Brasil, alguns anos atrás, quando iniciou. Após essas mesas, surgiram outras, tá? Outras mesas menores. Uma delas é a Xprop, tá? Xprop, Xprop, uma empresa de Goiás, com planos super alavancados, com muitos contratos, margens maiores e mais barato, tá? E eu, dos amigos, fui eu que encontrei ela primeiro, infelizmente. Então eu conhecia a Xprop, indiquei para alguns amigos, fiz prova lá. E a Xprop, ela tem uma questão particular dela, tá? Diferente das outras mesas, a Xprop tem um sistema de drawdown, tá? O que é o sistema de drawdown? Você vai ter um limite de perda por drawdown. Ou seja, digamos que o teu limite seja R$10.000. E a Xprop faz o seguinte, ela divide isso em 2 dias. Então você vai ter um limite de perda de drawdown de R$5.000 por dia, tá? Então, como é que funciona? Quando você abre uma operação, essa operação é vitoriosa, o teu gain vai subindo, né? Teu lucro vai subindo, vai subindo, vai subindo, e a tua margem vai subindo logo atrás. Então, digamos que você está numa operação vitoriosa de R$5.000 e a tua margem está aqui, os R$5.000. E você não realizou nenhum contrato. Não realizou nenhum contrato, você não realizou nenhum lucro. Você está com R$5.000 de lucro. E a operação volta contra você até o 0 a 0. Para mim, isso é uma questão bem comum e acontece nas minhas operações. Eu sou um trader que gosta de operar operações mais longas. Então, ela voltou aqui no 0 a 0.
eu já sou estopado no dia lá na XProp porque eu tenho drawdown. Ou seja, eu tive um ganho de 5 mil que voltou a 0 a 0. Então isso aqui é um dia de perda, tá? Não é uma perda total, porque a perda total do meu plano são 10 mil reais. XProp dividiu isso aqui em 2 dias. No segundo dia, eu iniciei no 0 a 0 e eu abri uma operação lá com 50 contratos de dólar e a operação começou a cair. Foi caindo, caindo, caindo. Qual foi o meu máximo que eu tive? O máximo no mês eu tive de 5 mil reais aqui em cima. Então eu estou no 0 a 0. Máximo de perda de drawdown meu na XProp é 10 mil. Ou seja, quando eu fiz isso aqui, ó, perdi 5 mil reais aqui, eu estou eliminado da mesa. Entenderam? Eu voltei 10 mil reais para trás do maior ponto que eu tive até o ponto final. Então eu perdi apenas 5 mil do meu capital virtual e eu estou eliminado da mesa. Então muito trader não entendia, comprava a XProp, fazia, ia muito bem, e aí tomava 2 dias de stop, às vezes terminava lá positivo na conta 3 mil reais e era eliminado por drawdown e pronto, não recebia nada. Só que aí o que acontece? A XProp ela teve uma sequência de vários traders que começaram a fazer dinheiro porque eles liberavam muito contrato. E quando você passava na prova da XProp, você operava o capital virtual deles igual a Axia. Só que eles liberavam muito contrato. Muito contrato. O plano de 10 mil tinha 100 contratos. O de 5 mil tinha 50 contratos. E aí você pega lá 3, 4 traders na conta simuladora, operando com 50 contratos, quando vê os caras estão fazendo 40, 50 mil reais. E isso vai causar um prejuízo muito grande para a empresa que paga em cima de simulador remunerado. Eu não conhecia até hoje nenhum trader que operasse em conta real na XProp ou na Axia, somente ambiente simulador. E aí a XProp enfrentou uma crise, ficou muito mal falada. Vocês podem procurar no Reclame Aqui. Conheço traders que não receberam até hoje, tá? E eles começaram a inventar várias regras para atrasar os pagamentos e nesse meio tempo o pessoal quebrava as contas. Eles obrigavam que o trader operasse, pagasse plataforma, tu não podia atrasar nada, 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 uma vírgula que eles te eliminariam da mesa. E eles não te pagavam, começavam a enrolar para pagar. Então eles atrasavam, te forçavam a operar, esperando que você quebrasse, e aí eles, ufa, não vamos precisar pagar esse cara. Então o drawdown era um problema nesse sentido. O drawdown é ruim, pessoal? Não, na minha opinião ele não é ruim. Desde que você esteja preparado para operar com o drawdown. E você faz o planejamento. Isso teria me ajudado demais se eu tivesse aplicado ferramentas com o drawdown. Então eu já tive dias que eu estava positivo 2 mil reais e terminei o dia negativo 3 mil. Não tenho vergonha nenhuma de contar isso para vocês, de falar isso para vocês aqui no treinamento. Tá? Por quê? Porque quem opera mesa proprietária sabe que isso acontece. Por falta de gerenciamento, por não aceitar a perda, né? Por não respeitar o momento ruim, não ver, não, eu estou. A partir do momento que eu tomei um loss, eu começo a tomar decisões erradas, de não aceitar, tá? Mas isso daqui a pouquinho a gente conversa. Mas a mesa, ela nos fornece isso, margens e contratos com o objetivo de vida curta para mim, para que eu compre outro plano. Então a XProp ficou muito mal falada por não pagar e isso causou uma certa desconfiança no mercado dos traders. Então muita gente começou a ficar assim, ó, qualquer proposta diferente, qualquer situação, a gente começa a ficar com o pé atrás. Então depois da XProp apareceu outras mesas como a Flow, né, uma tal de Winvest. Então o Winvest ela dava todos os sinais de que era uma furada. Mas a gente é trader, né? A gente gosta de arriscar. Então o Invest fazia um plano lá baratinho, você pagava no Pix, somente Pix, né? Te davam lá as margens e tal, e você já saía operando na conta real. Que eles diziam, não tem prova. Aqui no Invest não tem prova.
poucos meses o cara faliu e não pagou os traders. Então hoje o mercado de mesa proprietária está queimado. Não estou dizendo para vocês que é ruim. Surgiram outras mesas, como a mais conhecida, Flood. A Flood ela cresceu muito em pouco tempo, não porque ela é maravilhosa. Ela cresceu por conta do marketing. Então, nós temos um marketing já voltado ao day trader, para que as pessoas venham para o mercado em busca de uma facilidade. O day trader, o estudante de trader, já sai arriscando o seu próprio capital, queima o seu capital. A gente começa a ter perdas, dinheiro que não poderia ser perdido, porque a gente viu na internet que o cara tem um Porsche, que o cara voa de helicóptero. Então, o marketing agressivo no mercado financeiro é isso. Só mostra ganhos e ganhos e ganhos. E aí a gente pega lá R$ 1.000 para operar, achando que vai comprar um Porsche. E aí quando a gente vê que a realidade não é essa, surge as mesas proprietárias. E aí a gente pensa assim, pô, agora em vez de eu perder 1.000 nesse mês, eu vou comprar um plano de mesa proprietária para pagar R$ 200, R$ 300 na prova, e daí eu opero os 1.000, eu opero 10.000. Eu não vou perder R$ 10.000 esse mês. Esse mês eu não vou arriscar R$ 10.000 no meu capital próprio. Então eu vou comprar um plano de R$ 800, de R$ 1.000, de R$ 2.000, mas eu vou operar alavancado. E o trader tem certeza que cada vez que ele compra um plano, que ele vai passar e que aquele é o último plano que ele comprou na vida dele. Então a Flood surgiu com planos melhores, alavancados, muito contrato, uma proposta assim excelente. Que aqui estamos procurando traders reais, traders verdadeiros. Aqui é Flood, são frases de impacto, né, do Felipe. Felipe é um grande marqueteiro, tá? Na minha timeline, o que mais aparece é esse dente branco do Felipe e do Fabrício aqui embaixo também, da 07, que eu já vou falar. E deve aparecer para vocês. Então são caras que estão vendendo muito plano, se aproveitando dessa oportunidade, e para mim tá tudo certo. Eu me considero um cara liberal, economicamente, politicamente. Então, quando tem uma empresa que oferece um serviço, eu não vou criticar. Se aquele serviço ali não me serve, eu simplesmente não sou o cliente, porque a empresa não está me forçando a comprar. Se ele fez um marketing agressivo e eu caí na conversa, na lábia daquele marketing, o problema é todo meu consumidor, que me iludi. O problema não é dele que fez o marketing. Essa é a minha interpretação. Talvez você pense diferente, mas essa é a forma como eu penso. Então, inclusive, isso é uma coisa que vocês podem anotar para vocês. Quando a gente precisa resolver os nossos problemas enquanto day trader, um dos primeiros passos, talvez o mais importante, é colocar a culpa certinho para cada um. Quem clica não é o Felipe. Quem deixa de estopar uma operação é o Pazini, é o João, é a Maria. Nós não estopamos. Então o Felipe trouxe um plano, diversos planos, mas a proposta do Felipe era a seguinte: você vai passar na prova. Quando tu passa na prova, tu vai operar no simulador remunerado. Quando você passa para o simulador remunerado, eu te pago 90% do lucro que tu produzir. E você vai ter um gatilho. A partir do momento que você bater aquele gatilho, você vai começar a operar capital real. Então, ele nos dizia assim: eu quero operador de conta real, não quero operador de simulador. Mas ele deixava o pessoal ali operando simulador 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses.
às vezes demorava, porque o cara não batia o gatilho de ir para a conta real. Então tinha muita gente que operava, o gatilho é quanto? 5 mil, o cara batia 4 mil, parava e ficava quietinho esperando, e vinha o pagamento, e eles, pagavam. E, na medida que entrou muito trader, nós estamos falando aí de, eu não tenho noção, não estou dentro da empresa, mas eu estive dentro dos grupos dos traders. Então, quando eu estou falando de um público lá de 1.000, 1.500 traders que passaram na prova, que estão operando, se a gente encontrar lá desses 1.500, 200 que produzem um bom resultado financeiro operando o simulador remunerado, já incomoda eles. Já incomoda as mesas. Por quê? Porque é um prejuízo. Está no simulador. E com isso, eles começaram a atrasar pagamentos, questionar algumas coisas, começaram a largar alguns boatos que existem traders que estão burlando a plataforma no simulador, que fazem operação de micro scalp de meio ponto, um ponto que, se fosse executado na conta real, não seria exatamente dessa forma, não seria lucrativo, mas que o trader descobriu um bug que faz com que lá no simulador funcione, pague, e isso começou a incomodar. Então isso entrou no radar das mesas. Pode existir isso, pessoal, pode existir uma forma de bug. Só que uma coisa que eu falo a vida toda para os traders, inclusive falei isso para o pessoal da Flood, que o trader que passou na prova, ele faz uma prova, ele não está pedindo para operar simulador. Olha, eu gastei meu tempo, a minha energia, o meu capital, eu comprei uma prova, às vezes eu compro duas, às vezes eu compro três para passar. Quando eu passei, é simples, me coloca a operar na conta real. Se a mesa quer me colocar no simulador remunerado para evitar que eu dê prejuízo para ela na conta real, é um problema dela. O problema não é meu. É uma escolha dela. Então, não querer pagar o cara que está fazendo dinheiro no simulador é um problema grave. No meu ver, está errado. Então, eles seguraram pagamentos, desligaram traders. Na Axia, pouco divulgado, porque é pouco trader operando lá, mas na Axia eles reclamaram da seguinte situação. Isso tudo eu posso falar, eu não estou inventando, isso tudo eu consigo falar porque são situações que foram ditas por traders. Olha, o meu problema com a Axia foi esse, foi X. Na Floyd o meu problema foi X. Então eu conheço as pessoas que passaram por esses problemas. A Axia teve trader que fez uma operação de venda pela Axia e fez uma operação de compra pela Stardesk, o famoso hedge. Então, quer dizer, vai dar lucro em uma delas. E eles não gostaram. Só que se eles são duas empresas separadas, distintas, como na época eles falavam que eles eram, como eles tiveram acesso a saber que um trader fez isso? Existe uma lei de proteção de dados no Brasil. Inclusive, eu falei para o trader que aconteceu essa situação. Olha, isso aqui é passível de um processo. Porque se são duas empresas diferentes, como eles dizem na mídia, eles não podem trocar informações. As tuas operações não estão disponíveis para serem analisadas por empresas diferentes. Tá? Então, esse foi o problema que aconteceu na Axia. O que a Axia fez? Ela foi lá, pegou o trader, chamou ele, olha, vem cá. Tu tem para receber lá R$1.000, está aqui os teus R$1.000 e tchau. O teu plano está sendo cancelado, porque lá no contrato tem uma cláusula que fala em desacordo comercial. Então, quando a mesa simplesmente não quer mais o trader por qualquer motivo, se o trader fizer uma reclamação, eu reclamei aqui dizendo o seguinte, olha, Stardesk está demorando para me pagar, não gostei. A Flood me prometeu o pagamento para dia 10, hoje já é dia 15, não gostei. Se tu fizer isso no Reclame Aqui, a Flood te paga e te desliga. Isso eles escreveram lá no Reclame Aqui em resposta para um trader que reclamou. Porque estaria difamando a empresa. Então, assim funcionam os contratos, tá? Para os dois lados. Né? Então, você tem que também estar ciente disso tudo. 07, uma empresa nova, surgiu depois da Flood, com planos melhores que a Flood, tá? Para vocês terem uma ideia,
Um plano da 07 para operar R$ 5.000 está na faixa de R$ 900 a prova. Tá? Tu paga 900 para operar no capital de 5.000. Com essa questão das mesas estarem num momento de alta e surgiu concorrência, porque lembra que eu falei do início? Existia a Axia e a Euro. Elas não tinham concorrência, era uma ou outra, os planos eram péssimos, ainda são ruins. Então hoje os caras estão largando cupom de desconto forte. A Floyd sempre lançava cupom de desconto de 27, 30, 33, começou a vir a 35, está em 40, já teve cupom de desconto da Floyd de 50%. A 07 trabalha com descontos de 27%, 33%, 37% e já teve cupom de desconto de 50% num plano específico. Então, se a gente pegar um plano de R$ 900 e colocar um cupom de desconto lá de 40%, daria mais ou menos 9 vezes 4, 36, R$ 360 de desconto. Tá? Pagaria em torno de 500, R$ 600 esse plano. Então, R$ 600 para operar um capital de 10 mil. Opa, está começando a ficar interessante. Se as mesas têm dificuldades, têm empecilhos, acreditam na nossa derrota, acreditam no nosso insucesso, vamos começar a observar as vantagens, como nós vamos usar isso a nosso favor. Então, o primeiro passo para mim escolher um plano, eu vou escolher uma dessas mesas que pagam, que a gente sabe que estão com uma saúde financeira teoricamente positiva, contar com que eles vão nos pagar, mas eu vou escolher um plano bom. Não adianta eu pagar um plano, me expor, me incomodar, operar, enfrentar todas as dificuldades que vão acontecer para pegar um plano ruim. Então, quando eu falo um plano bom, é o quê? Eu preciso uma alavancagem, pessoal, do custo da mesa, da prova, que seja pelo menos de 8 vezes, 10 vezes, daí para cima. Tá? Eu pago 500, eu quero uma prova de um capital de 5.000 de perda, para valer a pena. Nesse hall de empresas, surgiu uma nova, já não tão nova assim, mas está aí operando, que se chama MIDE, tá? MIDE. Uns chamam de MIDI, MIDE, né? Gaúcho fala com E, bem exponencial. A MIDI, acredito que seja relacionado ao nome da proprietária, que é a Milene de la Torre. Se eu não me engano, é esse o nome dela, tá? Então, a Milene, ela lançou os planos deles. Os planos da MIDI são planos bons, não são tão baratos quanto o da 07, ele fica ali intermediário entre a 07 e a Flood. E lá tem uma regra da seguinte maneira. Olha isso que é interessante. Você vai passar na tua prova e você vai operar o simulador remunerado. Então, digamos que a tua prova tem uma meta de ganhar R$ 5.000. Beleza, você bateu R$ 5.000, você ganhou, passou na prova, vai receber lá boas-vindas da MIDI. Depois disso, você vai operar simulador. Você vai precisar bater novamente esse gatilho. Quando você bater novamente os R$ 5.000 lá no simulador, tu levou 1 mês, 2 meses para fazer isso, não tem problema. Só que você não vai receber nada, você vai receber R$ 0. Você não recebe nada sobre o simulador. Aí você vai ser transferido para a tua conta real. Quando você é transferido para a tua conta real, você precisa operar lá e fechar positivo no primeiro mês. Então, digamos que a minha meta era R$ 10.000, para facilitar o cálculo. Bati novamente os R$ 10.000. Estou no simulador remunerado. Estou na conta real. Na conta real, eu fechei R$ 200 positivo, qualquer valor. Então, eu vou receber nesse primeiro mês de fechamento, após conta real, 33% do simulador remunerado. Então, lá, meu simulador remunerado eu tinha feito quanto? 10 mil. 33%, 3.300. Então, eu recebo 3.300 do simulador, mais o valor
que eu fiz na conta real. Se foi R$ 200, se foi 300, se for 1.000, for 5.000, tanto faz. Se for R$ 20.000, eu vou receber R$ 20.000 da conta real, mais R$ 3.000 dos 33% lá do simulador. E isso vai valer para os 3 próximos meses. Então eu preciso fechar os 3 primeiros meses da MIDI operando capital real positivo. Olha que sacada interessante. Eles estão forçando com que você vá para a conta real. Eles querem que você fique vivo, que você não quebre a conta, porque você vai focar em fechar positivo para receber o dinheiro do simulador remunerado. E aí você vai ficar acostumado a ganhar dinheiro, a receber dinheiro mensalmente. Então eu vejo aqui uma estratégia interessante dessa empresa, porque ela está treinando o cara a tirar o pé do acelerador, a tirar a pressa e focar em fechar positivo, nem que seja um pouquinho. E isso é complicado para a maioria dos traders de mesa. Por quê? Porque a gente vê aquele monte de contrato, a gente vê aquela margem e a gente pensa, no primeiro mês eu já tenho que fazer 30 mil. Eu vou contar para vocês a história dos meus 30 mil na mesa proprietária. Eu fiz uma prova uma vez que a meta era R$ 10.000. Se eu não me engano, na Flood. E eu fiz a meta em 2 dias. Só que na Flood tinha que operar no mínimo 5. Eu não me lembro exatamente quanto foi. Isso foi faz bastante tempo. E eu continuei operando. Pesado. Eu não precisava mais operar pesado. Eu precisava só cumprir tabela os dias que faltavam. Fazer ali uma média dos dias e tal. E eu fechei os dias mínimos da prova. Eu fechei R$ 33.000. Eu tenho guardado, eu salvo até hoje esse resultado. Porque eu operava alavancadíssimo. Bem pesado. E fazia scalp, né? Fazia proteção, batia, fazia proteção e joia. Tava assim num momento excelente. Então a minha meta na prova para passar era 10 e eu fiz R$ 33.000. Não me lembro direito, mas era 33 mil, 32 uns quebrados. Passei na prova, feliz, recebi o recado lá, o aviso, bem-vindo à empresa e tal. E o imbecil entrou para operar no simulador remunerado, tá? Agora eu vou arrebentar esses caras. Vai ser a mesma coisa. Primeiro dia stop, segundo dia stop, terceiro dia stop, quarto dia stop. Quebrei a conta em 4, 5 dias. Por quê? Porque eu vim num ritmo alavancado, usando tudo que a mesa me oferecia. Quem não fez isso? Nós temos uma falsa sensação de que operar na mesa proprietária, mas é só mais uma prova, é só um teste. Se eu reprovar, eu compro outro. Então, já falando um pouquinho sobre vantagens e desvantagens das mesas. Eles nos alavancam. E nós temos que utilizar isso a nosso favor, não contra nós. Por isso eu criei uma planilha, criei um gerenciamento, fiz um estudo, que se aplicado funciona. Se aplicado, ele é top. Tá? Essa primeira fase, então, que eu queria conversar com vocês. O que são as mesas? História das mesas. Quais as mesas disponíveis? Não vou tratar individualmente dos planos. Não é o interesse. Vocês vão entrar lá nas páginas, é um exercício que eu já coloco aqui para vocês. Se vocês não conhecem essas mesas, entra no site, não paga nada para entrar. Não clica comprar, não compra. Mas entra nas páginas, entra no Instagram lá do Felipe Vasconcelos, entra no Instagram do Fabrício, da Milene, a Milene pelo que eu tô conhecendo ela. Aí eu vou contar uma história para vocês também aqui, mais um detalhe. Alguns vieram desse grupo, alguns que compraram esse treinamento vieram do grupo do Williams. É um grupo lá que, uma comunidade que acabou virando assunto da comunidade mesa proprietária. E lá dentro dessa mesa, desse grupo, já esteve o Fabrício, que é o dono da mesa, já esteve o Felipe.
Já esteve o ex-sócio do Felipe, que era o Fábio Gaúcho aqui de Gravataí. Samad, que eu saiba oficialmente nunca teve lá. E a Milene está nesse grupo. Então, pessoal, aqui nós temos uma coisa interessante para falar. Temos o pé atrás das mesas, temos medo das mesas quebrarem. A gente viu a X-Prop, nunca ninguém viu o dono da X-Prop, ninguém sabe quem é. O Denis, que era o dono da Wininvest, desapareceu, nunca ninguém viu. Tá? Agora, nesses grupos, nesses telegrams da vida, nós temos acesso a essa gente aí. O Fabrício, se a gente procurar, a gente descobre onde que ele mora. A gente conhece o nome e sobrenome. É um cara que trabalha há anos no mercado financeiro. Trabalha com parceria com a BTG. A BTG não ia deixar associar o seu nome a um golpista. O Felipe e o Fábio a gente sabia, ó, é ali em Gravataí, tá ali o cara, nós vamos lá, achamos ele. O Felipe, tu acha ele. Mora em Juiz de Fora. Ele tem uma vida social mostrada nas redes. A gente consegue visualizar, olha, essa aqui é a mulher dele. Então vocês acham que um cara como esse pode estar se expondo para tentar dar golpe em alguém, mostrando a família? Eu acho que se ele fosse mal intencionado, estaria se preservando a sua imagem. Só que em comum, todos eles, os guris principalmente, tiveram nos grupos e quando foram questionados e cobrados, eles não souberam lidar bem com os questionamentos e com as críticas. Tá certo que a gente precisa sempre tentar resolver as coisas com educação. Todos vocês que me conhecem já sabem como é que eu sou. Eu nunca deixei de dar uma opinião sobre nada desses assuntos. Sempre me posicionei, mas sempre fui um cara muito educado. Eu consigo dizer com todo respeito, Felipe, teus planos novos que tu inventou agora aí, baseado em mesa americana, com drawdown, são uma porcaria. Mas tu pode vender para quem quiser, quem achar que tá bom, compra. Mas eu sou educado. Eu não vou dizer, Felipe, tu é isso, isso. Não, cara, eu não gostei do teu produto, cara, teu produto não é bom. Com o Fabrício eu falei já, Fabrício, o teu atendimento não é bom, o atendimento da tua empresa não é bom. Ah, então é o seguinte, ó, não me chama mais, não me procura mais, procura outra empresa. Cara, eu sou o cliente que eu queria ter na minha empresa, que é aquele cliente que diz o seguinte, olha, melhora aqui, isso aqui não tá bom, dá para melhorar tal coisa que é boa, ó, isso que é legal. Eu sou o cliente que eu queria ter. Não falto com respeito, não sou mal educado, não invento mentiras, não tento difamar ninguém. Eu trato sobre coisas reais. Um pouco sarcástico sou, mas eu tento não ser injusto. Então o pessoal reclama, porque a mesa tal é ruim. Cara, então não compra. Tá ruim para ti? Não compra. Não gostei da proposta. A Flood, qual é o maior problema da Flood nos últimos meses? Que eu indicava a Flood assim, ó, de olho fechado. O sistema era muito bom da Flood. Tu passava e ia pro simulador remunerado. Se você atingisse o gatilho e fosse para conta real, teu gatilho era quanto? Era 5 mil reais. Beleza. Então tu passa para a mesa real, no primeiro mês você precisa fechar positivo. Qualquer valor. 10 reais. Você ganha os 5 mil que tu fez no simulador remunerado. A Flood me dava 20% de bônus, então eu ganhava 1.000 reais. E eles me pagavam o valor da minha prova, que eu paguei lá, 1.000 reais, 800 reais, me pagavam aqui, ó. E mais o valor da conta real. Só que a Flood, com essas questões, ela disse assim, a partir de agora a regra mudou. Não pago mais gente no simulador remunerado, o cara tem que ficar consistente, né? Hoje como é que é a Flood? Você compra o plano, 10 mil reais de meta, beleza, bateu. Não, você vai passar a operar simulador remunerado. Você vem aqui e opera 10 mil reais. Simulador remunerado. Não vai receber nada, 0 reais. Beleza? Aí você vai operar a conta real. Quando você fizer na conta real 10 mil reais, você vai receber os 10 mil do simulador remunerado. Mas eu preciso bater 10 mil na conta real. Então, ou seja, eu tenho que passar na prova, fazer uma jornada da consistência que eles chamam, e depois fazer novamente. Ou seja, eu tenho que fazer 3 vezes uma meta.
Eu tenho que fazer 30, se eu peguei um plano de 10 mil, eu tenho que fazer 30 mil. 10 na prova, 10 na jornada, 10 na conta real. Se eu fiz 10 aqui no simulador e quebrar aqui na conta real, eu não recebo nada. Tá no direito deles, o plano, a proposta é deles, beleza. Só que eu não concordo. E isso eu discuti e briguei lá, por quê? Porque eu indiquei pessoas que compraram as provas, o sistema era um, e eles mudaram o jogo, mudaram a regra. Tá? Tanto que nós metemos essa pressão que eles voltaram, deram um passo atrás e disseram, não, quem está operando, entrou nesse sistema, fica nesse sistema. A MID tem essas regras de não pagar mesa, simulador remunerado. Mas ela nunca ficou mudando a regra. Olha, ela deixou claro desde o primeiro dia. A regra é essa, pronto. Agora a MID lançou uns planos novos, que são os planos Black, tá? São planos baratos, alavancados, bem alavancados, tá? O plano da Black ali, do índice, se eu não me engano, para operar 50 contratos com meta de 10 mil, margem de perda de 10 mil, estava em torno de 600 reais. Lembra o cálculo que eu falei para vocês? Então, olha só, 600 pila para 10 mil. Excelente. Eu não entendi bem no regulamento, mas parece que já vão pagar a partir do simulador remunerado até atingir o gatilho. Mas eu estou falando com gente que cria uma regra e mantém aquela regra. Eu não estou indicando para vocês a MID. Mas ela já está no meu radar. Por que ela está no meu radar? Porque a dona está dentro do grupo e toda vez que foi perguntado e questionado, olha, está demorando o atendimento. Ela disse, só um pouquinho, vamos ver. Aqui, ó, eu já achei teu atendimento. Tá demorando por causa disso. Mas já foi respondido, vamos ver. Ó, falharam, não tinha ninguém no atendimento, estamos com um problema no telefone. Ela não falta com educação, ela não dá piti. Pelo menos por enquanto não aconteceu. E eu falei isso lá no grupo. Trader de mesa proprietária só precisa de plano bom, regulamento cumprido para os dois lados e bom atendimento. Eu preciso, olha, deu uma travada aqui na plataforma, tô com operações travadas, não consigo cancelar. Eu tô filmando, mostrei que eu tô clicando em cancelar, não cancela. Eu preciso que a mesa me atenda. Só isso que eu preciso. O resto é comigo. Se eu vou ir bem, se eu vou ir mal, o resto é comigo. Então, a gente precisa da mesa para isso, para nos atender. E o trader que sabe pedir o atendimento com educação, com respeito, merece ser bem atendido. Então, o Fabrício tem bons planos, mas ele é meio estouradinho. O atendimento lá é fraco. Às vezes que eu presenciei lá pedidos de atendimento para o Fabrício, não foi muito bom. Euro. Atendimento é lento. A migração de uma conta para outra conta é lento, pesadíssimo. Tu passa numa prova para ti começar a operar na conta real lá, leva 10 dias. Eu não entendo por que essa morosidade, sabe? Se tu entrou no mercado para ti, se propõe a fazer aquilo ali, cara, tem que ser rápido. Vocês sabem, para quem não sabe, minha profissão, eu tenho uma empresa que presta serviço de instalação da internet. Eu vendo a internet, instalo a internet na casa do cliente e dou a manutenção. Se eu disser para o cliente, olha, faz aqui o plano comigo, eu te instalo daqui a 15 dias. Vocês acham que eu vendi algum plano de internet? O cara me pede, eu quero um plano de internet. Ele diz assim, pode ir lá instalar agora? Ele quer que eu instale 5 minutos depois. Não, tem uma fila de atendimento. Não estou com os técnicos aqui parados, mas eu te instalo em 24 horas, te instalo em 2 dias. Se não chover, der tudo certo. Mas isso é o mínimo que a gente tem que fazer, pessoal. Entende? Agora, a Euro me levar 10 dias para liberar uma conta, não tem. É impossível, não existe. Então é uma mesa que está lá. Ó. Só que eu não vi nunca ninguém reclamar da Euro que a Euro não pagou. Se a Euro combinou o pagamento tal dia, tal dia. A 07 tem um planejamento de pagamento. Ó, tal dia que eu pago. A nota fiscal vai ser pago. Tal dia. A Flood passou por atrasos de 10, 15 dias. E isso faz com que os traders fiquem assim, ó, enlouquecidos, contando com aquele dinheiro. Meu Deus do céu, acho que agora faliu, acho que agora não vão me pagar. E quando eu falar de gerenciamento, eu vou mostrar para vocês que a última coisa que nós temos que nos preocupar é com o dinheiro. Então, eu tenho que pensar na mesa que eu vou escolher, se vai ser a mídia, a euro, sei lá, qual que for. Eu tenho que me preocupar
em operar bem, ter o meu ganho, a minha gestão, respeitar e executar a minha gestão. Ponto. É isso que eu preciso. Esse é o nosso primeiro bate-papo. Obrigado por você que assistiu até aqui. Espero ter contribuído explicando o que são as mesas, história e cenário atual brasileiro. Вічі світло начинає нашу ігру.